Olá, meu amigo e amiga. Você certamente já deve ter visto algum filme em que, no roteiro, tem algum momento em que personagens caem dentro de um rio, por alguma circunstância, e se agarram ali ou a um tronco de madeira, ou não se agarram a absolutamente nada, ou estão num barquinho sem motor, e mais à frente, o espectador, ele enxerga que há uma cachoeira, há uma catarata. E o desfecho daquilo é absolutamente previsível. Se os personagens vão conseguir escapar à queda, é outro departamento. É exatamente essa cena que me vem à cabeça quando eu vejo a figura do inelegível mendigando um espaço numa rede de comunicação, a Folha, o UOL, que ele hostilizou o tempo todo. E se comportar ali como um verdadeiro gatinho manso, um gatinho angorá, gordinho, no caso dele nem tão gordinho, depois de tudo que passou, né? Enfim. Mas isso denota também algumas observações críticas em relação ao comportamento dos entrevistadores, a Carla Araújo e o Josias de Souza. Tudo bem que entrevistar um estelionatário, um criminoso, alguém que é absolutamente cínico, é muito complicado, porque você não pode abraçar com o leitão, com o suíno, no meio do lamaçal e se chafurdar ali junto com ele, porque realmente só lama vai respingar por todos os lados. Mas também é muito importante que você mantenha o afastamento do suíno e consiga colocar contra ele uma série de limites, cerquinhas, uma série de paredes, uma série de comportamentos que não joguem lama para todos os lados. Infelizmente, o Josias de Souza e a Carla Araújo, numa entrevista que o Bolsonaro concedeu hoje para o UOL, não conseguiram essa missão. Mas, de todo modo, a figura do leitão emporcalhado, o leitão mor da nação, também não conseguiu muitos tentos ali para poder se defender numa corte em que vai valer mesmo aquilo que foi apurado e não aquilo que é dito. Bom, vou conversar com vocês sobre especificamente esse tema e outros também muito importantes que estão acontecendo no Brasil no dia de hoje, mas antes de mais nada é sempre fundamental convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e se puder venha também para o nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, hoje mais cedo eu fiz uma live com vocês, muita gente já assistiu, se você não assistiu, eu resolvi fazer essa live mais cedo porque eu vi a entrevista coletiva do presidente da República ontem na China, onde ele tratou de assuntos muito importantes. Não só assuntos que dizem respeito ao nosso país, mas que dizem respeito também a outros países, a outros povos, ao bem-estar de outros povos, como o presidente salientou muitas vezes, o repúdio dele ao que está acontecendo na faixa de Gaza e a omissão das grandes nações, das nações mais poderosas do mundo, em relação ao que está acontecendo ali. Cobrando dele sempre uma postura de engajamento contra Putin também, no conflito Rússia, Ucrânia. Enfim, conversei com vocês muito sobre esses aspectos, sobre a parceria que o Brasil está solidificando cada vez mais com a China. Se você não assistiu, assista em partes, está muito interessante ali o conteúdo desse encontro de manhã cedo. Eu abordei também a coisa inútil que foi levantada, que foi isso aqui, levantada, diga-se passagem, pela Globo News, né? Janja cria constrangimento em encontro com Xi Jinping por causa de TikTok. A primeira-dama disse que o algoritmo do aplicativo favorece a direita. Entenda. Olha só, o único lugar em que essa matéria saiu foi na Globo News, no G1 da Andréa Sadi. Isso virou um rastilho de pólvora que bastou para que todos os veículos de comunicação, de esquerda, de direita, de centro, redes sociais, todo mundo caísse de pau em cima da Janja. Como se esse fosse o assunto mais importante da República no dia de hoje. Eu fiquei tão incomodado com isso que eu falei, não, vou fazer uma live para explicar, porque até o presidente da República fez a ponderação e a explicação. Esse tipo de matéria, vamos dizer assim, é absolutamente inútil e mentirosa, né? Porque vejam só, Janja cria constrangimento. Aí a Andréa Sadi falou que criou um climão. Climão com Xi Jinping? Xi Jinping está preocupado com climão? Gente, as coisas no campo diplomático, no campo das relações concretas, operam numa outra frequência. Futrica de revista de fofoca é outro departamento. É isso que a grande mídia do nosso país tentou fazer com esse episódio.
desviando completamente o foco dos assuntos principais, que foi os pontos abordados pelo presidente da República nessa entrevista que eu achei muito interessante, por isso eu quis compartilhar com vocês. Nada dos aspectos positivos que foram tratados pelo Lula neutralizam nossos problemas internos, que tem ali uma oposição visceral, maluca, irresponsável, criminosa, bandida, vigarista, enfim, meios de comunicação, estruturas econômicas, nada disso se conecta. No entanto, a gente não pode deixar de enfatizar o papel de um chefe de Estado no mundo que a gente vive, né? Bom, então achei que era interessante falar sobre isso. O jornal aqui, Estadão, vem com essa aqui. Lula admite pedido a Xi para intervir no TikTok em meio ao debate no Brasil sobre regulação das redes. Vem cá, Estadão, vocês viram a entrevista? Esse foi o assunto mais importante para vocês colocarem em destaque? A pedido de Xi para intervir no TikTok? Vocês estão de sacanagem? Desculpe, tá, gente, mas se a gente não fala isso, muitas pessoas vão cair nessa armadilha, vão sendo pautadas por esse tipo de perspectiva que é feita de uma forma consciente para justamente alienar as pessoas sobre as coisas mais, em relação aos debates de coisas mais importantes que nós no Brasil, né? Câmara recorre de decisão do STF sobre a ação penal contra a Ramagem. Gente, isso é uma coisa, desculpem a palavra, gente, isso é uma imundície desse Hugo Mota, porque ele se perfilou ali aos piores vigaristas, ladrões e golpistas do nosso país, quando ele cede a esse tipo de estratégia para tentar livrar a Orcrim de Bolsonaro da cadeia, coisa que ele não conseguirá. E muito pelo contrário, se ele agiu rapidamente, ele pode ter dado um grande tiro no pé, porque ele está colocando em debate, com esse pedido de se examinar a coisa do Ramagem, se o Supremo Tribunal Federal pode pegar um deputado bandido, que era bandido antes de virar deputado, e processar ou não. Se o fato de alguém virar deputado ou senador no nosso país confere autoridade para esse deputado cometer qualquer tipo de crime, extrapolando aquilo que a Constituição reservou como atividade principal dos parlamentares, ou seja, o direito de ter uma imunidade por suas palavras, opiniões e votos. Não tem nada a ver com tentativa de golpe. Então, isso aí, vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer. Pode ser que os deputados saiam muito mais frustrados no meio dessa história aí. E não há o que fazer. Eles vão querer fazer o quê? Vão querer um outro golpe agora? Vão querer destruir o Supremo Tribunal Federal? Hugo Mota surpreende ministros ao recorrer no caso Ramagem. Nova tentativa deve ser rejeitada. Por que os ministros do Supremo, eles estão comentados ali pelos jornalistas, né, que eles ficaram incomodados? Porque é absolutamente infame, é absolutamente inconstitucional, é absolutamente sem pé nem cabeça, sem respaldo jurídico. Isso causou espanto para os ministros. Qualquer pessoa do mundo do direito vê um presidente da Câmara dos Deputados ter esse comportamento tão rasteiro dessa gente da extrema-direita. Então, não vai prosperar. O Portal do José está cravando essa aqui com vocês. Nova tentativa de Bolsonaro de atrasar o andamento do processo sobre a trama golpista. Gente, é o pessoal descendo o Rio, né? É o trenzinho fantasma indo para o penhasco, para o desfiladeiro, e o barquinho descendo as cataratas aí. Não há o que essa gente possa fazer para desfazer todas as estratégias criminosas que a Sorcrim praticou para destruir a nossa democracia. Então, a mais nova deles é a seguinte: olha, as nossas testemunhas, nós estamos pedindo um tempo para elas falarem depois, porque a gente precisa saber primeiro o que elas vão falar. É mais ou menos isso, né? Então, eu acho pouco provável que haja um adiamento do depoimento dessas testemunhas. Mas pode ser que, num caso ou outro, até aconteça, mas a argumentação está pífia. Gente, a defesa de Bolsonaro está fazendo de tudo para atrasar ao máximo a condenação da criatura. E a gente vai ver várias vezes essas tentativas. Mas diante desse confronto que está se fazendo o tempo todo com o Supremo Tribunal Federal, a tendência é o Supremo também ser mais rígido, ser mais veloz e ser mais pontiagudo nas suas decisões. Isso pode, inclusive, acelerar a responsabilização criminal dessa Orcrim toda. Daí a gente chega à entrevista do Bolsonaro lá com o Josias. Gente, eu confesso a vocês que eu fiquei decepcionado com o comportamento do Josias, porque o Josias, ele sempre é um colunista quando ele não está ali de frente com o entrevistado e tal, ele tem uma desenvoltura muito maior. Agora, diante de um criminoso, de uma pessoa tão descarada, de um mentiroso quanto mais, o Josias ficar escutando uma série de baboseiras e não ser
pontiagudo ali, interrompeu e falou: peraí, o senhor está falando aí é mentira. Mas, gente, foram muitas mentiras. Ele diz coisas assim com maior trivialidade, né, Bolsonaro? Ah, por que que eu estou inelegível? Porque eu me reuni com embaixadores e porque eu subi no carro de som do Silas Malafaia, e aí ele segue. E aí o Josias e a Carla ficam escutando uma boçalidade dessa e não interrompem, porque, gente, o compromisso aí não é com o entrevistado, é com o espectador. À luz de um bom jornalismo, o que o Josias deveria fazer, ou a Carla? Presidente, olha, porque sempre um ex-presidente recebe essa alcunha de presidente, né? Presidente, olha só, o senhor não foi tornado inelegível porque se reuniu com embaixadores. Reunir com embaixador, enfim, faz parte do contexto, né, do cargo de um presidente da República. O senhor foi responsabilizado porque o senhor usou uma instalação pública para fazer um ato para minar o processo eleitoral, para destruir o processo eleitoral, para descredibilizar o processo eleitoral, usando tanto um prédio público como retransmitindo pela rede TV pública essa patifaria. Então foi por isso. E o carro de som do Silas Malafaia é que nós estávamos num ano eleitoral e o senhor não podia misturar o 7 de setembro, uma manifestação, uma cerimônia pública que organizada pelo Estado, com a sua campanha eleitoral, colocando ali um carro de som do lado, muito marotamente, dizendo, não, nós não temos nada a ver com o 7 de setembro, eu não estou aproveitando isso aí. Então, essas coisas são para ser colocadas, né? Infelizmente não foram. Era para ser feita ali uma retrospectiva das coisas que o inelegível fez. O Josias até tentou ali, mas de maneira muito educada, muito simplória, né? E aí o Bolsonaro mistura tudo, ele vai pegar o Adélio Bispo, e sempre pegando fantasmas. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria preso, se eu estivesse aqui. Claro, já estaria preso até antes. Aliás, deveria ser preso antes por aquilo que fez, durante as coisas que aconteceram no nosso país, mas tinha imunidade enquanto presidente da República. Por isso que vazou do nosso país, quando deu no dia 30, estava roubando joias e fugindo do Brasil. Quando ele diz assim, mas eu me reuni com os militares, não foi para golpe nenhum, eu queria estudar só estado de defesa, estado de sítio. Gente, mas nós estávamos num processo eleitoral que houve um resultado eleitoral. Isso até o Josias de Souza falou. Mas essas coisas acabam se convertendo num palco para a criatura ficar repetindo as suas mentiras ad náusea. No sessão de comentários, no chat do UOL, o Josias foi muito criticado fortemente por ter essa postura diante de um criminoso muito condescendente. Bom, essa entrevista que o Bolsonaro deu, se o objetivo era converter alguém para suas mentiras, olha, eu acho que não deu muito certo, porque não teve nem essa audiência toda, porque o povo do Bolsonaro já tem tanta raiva do UOL e Folha que grande parte não assistiu. A audiência estava muito baixa em relação a outros programas que o Bolsonaro costuma participar. E a postura do Josias, para mim, foi uma grande decepção de uma pessoa que está ali o tempo todo, sempre na postura muito crítica, muito pontiaguda, tratar de um criminoso sem fazer as devidas interpelações, as interrupções, as pontuações, para mostrar que ele estava ali diante de um criminoso, que ele sabe, Josias sabe que é um criminoso, um negacionista, um bandido, um vigarista, um corrupto. Então, são essas considerações que eu tinha aqui para compartilhar com vocês, e mais tarde vamos pegar mais aspectos desse dia e das coisas que estão acontecendo. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, um grande abraço. Se você não assistiu nossa live de manhã cedo, assista que tem muito conteúdo ali, tá legal? Um grande abraço, tchau.